Olha só que curioso, pessoal. Para você que está acreditando, né, que viu a notícia, CBF afasta Ramon Abate Abel e o VAR do patético erro do clássico São Paulo e Palmeiras. Para você que viu essa notícia e pensou em acreditar que a CBF é uma entidade séria, eu trouxe essa noticiazinha aqui. Olha isso. O mesmo Ramon Abate Abel, no ano passado, eu vou mostrar o lance aqui, deu um pênalti vergonhoso para o Palmeiras contra o Fortaleza. E olha que coincidência, ele foi afastado naquela época. Ou seja, vocês acham que a CBF está preocupada desse senhor beneficiar ou prejudicar um clube? Ela não está. Ela finge para você e tenta te fazer passar o papel de otário de acreditar. Por quê? Porque ela vai afastar o Ramon Abate Abel nessa semana, que é data FIFA. Ou seja, não interfere em nada. E no máximo mais 1 ou 2 semanas. Esse senhor, pelo erro que ele cometeu, pela forma como ele prejudicou o São Paulo e beneficiou o Palmeiras com um erro inacreditável, ele tinha que ficar fora do futebol por pelo menos 1 ano. Esse cara e o VAR, eles tinham que ficar se reciclando, não é como eles falam, por pelo menos 1 ano para sentir na pele como é ser prejudicado, cometer um trabalho totalmente prejudicado, como ele fez com a incompetência dele com o São Paulo. Olha o lance que o Ramon Abate Abel deu pênalti. Na verdade, são 2 lances no mesmo jogo. Só que o mais gritante foi a mão do Pikachu. Mas teve um pênalti também bem duvidoso que o Tite teria feito no Flávio Lopes. Tudo no mesmo jogo. Tudo a favor do Palmeiras. E agora mais uma vez. Aí esse árbitro que errou num jogo do Palmeiras de forma absurda no ano passado, apitou Flamengo e Cruzeiro e, em sequência, São Paulo e Palmeiras. Olha e veja a vergonha que é a CBF. Então não acredite que esse afastamento... Vocês não são os bonzão da boca? Não é vocês que falaram que tinha um sistema que ia fazer... Só que aí é o seguinte, aí a gente vai falar tudo aquilo que cada um pensa aqui. E aí o São Paulino, olha lá o Neto defendendo o São Paulo. Não, não estou defendendo o São Paulo, não. Eu estou defendendo aquilo que é o certo, aquilo que é o justo, aquilo que é o real. Se foi pênalti, se o Gustavo Gomes tinha que ter tomado o cartão amarelo na hora que ele pisa sem querer, se tinha que ter tomado o segundo ou não. Na verdade, se o Andrés Pereira não tinha que ter sido expulso, porque na hora que ele entra e ele vira aqui o pé, que é o que a gente sempre fez para se proteger, aí é o seguinte, o árbitro dá o amarelo e ele já corre da cena. Ele corre da cena. Ele corre da cena porque ele não quer ver que ele deveria expulsar o Andrés Pereira. Para mim, o maior erro não é o pênalti. Para mim, o maior erro é não expulsar o Andrés Pereira do jogo de ontem. Isso é uma vergonha. Agora, por que ele não expulsou? Qual a visão que vocês têm? Ah, mas o sistema quer o Palmeiras campeão? Nada. Não é verdade isso. No meu ponto de vista, o sistema quer que o Palmeiras seja campeão, Veloso? Eu não acredito nem para tirar, nem para dar o título. Sabe, eu não acredito nisso. Mas o que está acontecendo com esse árbitro é uma coisa muito, sabe, é demais. É uma coisa impressionante o que foi feito ontem no Morumbi. Pô, não dá o pênalti. O Godoy vai estar aqui para explicar para vocês todos. Não tem um São Paulino, um palmeirense, ninguém. Olha a fala do Abel. É uma das coisas mais nojentas que eu vi na televisão, a coletiva dele. Que invariavelmente tem sido desfavoráveis aos adversários do Palmeiras. Isso é um fato. Isso é um fato. Você pode até achar que esse foi, o outro não foi, mas que são polêmicos, são. E ontem, como disse o Arnaldo, até num ambiente outro. A gente sabe muito bem que quando um time joga em casa, e alguns clubes fazem isso com maestria, né, tem método, eles pressionam a arbitragem de uma forma visceral, que o cara tem que ser muito valente para poder marcar alguma coisa com o time da casa. Isso acontece demais. O caso de ontem acho que é gravíssimo, porque estamos falando de uma arbitragem que marca tudo, e de repente resolve não marcar nada, e de um VAR ultra intervencionista que ontem resolveu tomar café. O cara resolveu tomar um café. Aí você pega o jogo de sábado, que foi uma coisa bizarra, o pênalti marcado para o Bragantino contra o Grêmio, e a discussão no VAR é surreal.
Como se o braço do Marlon tivesse aberto. Ele está com o braço... Eu sempre digo o seguinte, nessas horas, imagina o seguinte, imagina que o jogador não tem o braço. Vai no Photoshop, lá numa ferramenta qualquer, e tira o braço. A bola bateria no tronco do jogador. É bloqueio com o braço quando ele tem o braço aberto, né, ampliando a área, como se diz. Não foi o que aconteceu. E ele convence o árbitro que o cara marca o pênalti. O VAR... Vou pegar o nome dele já aqui, que a gente até confunde, são tantos árbitros ruins que é difícil lembrar todos. Mas esse VAR foi o mesmo VAR que marcou um pênalti bizarro contra o Corinthians para o Inter 3 dias antes. Aí já é aquela coisa da falta de malícia, ou sei lá o quê. Os caras não percebem que o jogador está tirando o corpo para trás para cavar uma falta. O Aloysio fazia isso no São Paulo há uns 20 anos quase. Né? E ele, jogando o corpo para trás, foi pênalti, marca o pênalti. Então, o jogo que era para o Corinthians vencer terminou empatado, o jogo para terminar empatado terminou com a derrota do Grêmio para o Red Bull Bragantino. Isso na quarta, isso no sábado, e no domingo, para fechar, o bambambam da arbitragem, o tal, né, na visão da CBF, faz o que fez ontem. É inexplicável isso aí, não dá para entender. Não dá. Aí você vê logo depois, Bahia e Flamengo. O Danilo é expulso com 12 minutos. Rigor, porque tem que ter, era para expulsar mesmo. O Wallace fez aquela pataquada, expulso, tem que expulsar, tá certo. Por que num jogo há rigor e no outro não há rigor? Dois times que disputam a liderança, como é que é isso? A virada do Palmeiras, sensacional, ela não tem como falar desse jogo sem analisar a arbitragem, porque a arbitragem propiciou ao Palmeiras a possibilidade da virada. Se é marcado o pênalti convertido e se o Andrés Pereira é expulso para ter uma entrada violentíssima em cima do Marco Antônio, e por muito menos ele expulsa um jogador aqui no Brasil, né? Seria, todos hão de convir que dificilmente o Palmeiras teria força para reagir. Se com um jogador a menos e, eventualmente, com 3-0 contra, ia ser mais complicado. Então, não tem como separar uma coisa... Eu não consigo fazer essa manchete e botar no pé da nota, no pé da minha coluna, que, é arbitragem... Então, não dá, irmão, não dá. Para mim, não dá. Não dá. Não dá. E esses caras estão acabando com o futebol. Não dá vontade de ver futebol. Não estou falando de um jogo específico, não. É do combo. É do combo. E foi quarta-feira, eu já fui dormir irritado. Falei, cara, que absurdo isso. Não importa se é o Corinthians, se é o Inter, se é o Flamengo, se é o Palmeiras, se é o Atlético Goianiense ou se é o Juventude. É absurdo isso. Aí no sábado, outra vez. Falei, cara, o que é isso? O que esses caras estão fazendo? Eles já atrapalham o futebol. Assim, olha, sinceramente, depois desses 3 jogos, assim, se eu pudesse, eu ficava um tempo sem ver futebol. É porque eu trabalho com isso. Porque não dá vontade, cara. Que vontade você tem de assistir um jogo? Se você é um torcedor que ama o futebol, que gosta de ver vários jogos, que assina o pay-per-view para ver todos os jogos, né? Tem um ou outro que tem esse perfil, a maioria não. Você assina para ver teu time, mas enfim, essa é outra conversa. O camarada vai ter tesão de ver um jogo de futebol? Não tem. E a inação é a maior vergonha do futebol brasileiro relacionado à arbitragem. Concordo com todo mundo aí. Tem que ser investigado. Tem que ver se não tem algo por trás, inclusive. Vocês vão se lembrar, a partida entre Sport e Palmeiras no primeiro turno da Ilha do Retiro. 2 pênaltis estranhíssimos pro Palmeiras. É uma boa vontade da arbitragem com o Palmeiras, cara, que é suspeita. Essa é a grande realidade. O Ramon Abate Abel é muito amiguinho dos palmeirenses, é muito amiguinho do senhor Abel Ferreira. Amiguinho que eu digo assim, no trato, no relacionamento, dentro de campo. Risadinha dali, cumprimentozinho daqui. Pô, não, isso aí tem que acabar, cara. A mesma coisa o Rafael Claus era criticado porque abraçava o Abel Ferreira, era mais benevolente com o Palmeiras. O Rafinha até acusou ele de ser palmeirense uma vez, saindo fora de campo, não sei se é verdade ou não, mas foi o Rafinha que falou. Ele é jogador do São Paulo, ele é jogador do Bayern, ele é jogador do Flamengo. É muita boa vontade com o Palmeiras, cara. E nem acho que tem roubo nem nada, até porque a arbitragem erra pra tudo quanto é lado. Agora, vamos ser sinceros aqui, pro Palmeiras tá demais, né? Pênalti contra o Corinthians que não foi. Agora, esse pênalti do São Paulo absurdo, sem querer também é pênalti. Desde que o mundo é mundo, cara. Não tem essa. O cara fez uma falta dentro da área, foi sem querer, é pênalti. Eu me lembro até hoje, 2004, Corinthians e Santos. Santos disputando o título, o Corinthians ali, tentando encostar. O zagueiro do Santos, Ávalos, domina a bola dentro da área. A hora que ele vai sair jogando, ao invés dele olhar pro pé dele, ele olha pra cima, ele olha pra frente. O Fábio Luciano chega, rouba a bola dele, ele vai chutar achando que a bola tá aqui, ele acerta o jogador do Corinthians sem querer. Nem o jogador do Corinthians ele tava olhando pra frente, mas ele derruba o cara dentro da área, é pênalti. Pênalti tem que ser marcado, desde que o mundo é mundo. Falta sem querer também é pênalti. Ou vocês acham que tem jogador que coloca a mão na bola por querer? Às vezes é sem querer também é pênalti, é marcado.